Seja glorificado o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus. O texto lido esta noite se encontra no livro de Tiago, capítulo de número 5, versículos 7 e 8, que diz: Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando-o com paciência até que receba a chuva temporã e seródia. Sede vós também pacientes, fortalecei o vosso coração, porque já a vinda do Senhor está próxima. Porque já a vinda do Senhor está próxima. Glorificado seja o Pai, glorificado seja o Filho, glorificado seja o Espírito Santo de Deus. Nesta noite eu quero pregar uma mensagem ao tema: os 7 selos e os cavaleiros do Apocalipse. Os 7 selos e os cavaleiros do Apocalipse. Apocalipse no grego significa revelação. Apocalipse é uma palavra grega que significa descortinar, revelar, descobrir. Diferente do que muita gente pensa, que Apocalipse é o terror, é o livro que coloca o terror. Apocalipse é muito melhor do que isso, porque Apocalipse é a cortina sendo aberta. Apocalipse é o futuro sendo desvendado diante de cada um de nós. Aleluia. Meus irmãos, João, o apóstolo, o discípulo de nosso Senhor Jesus Cristo, havia sofrido e passado por várias perseguições. A igreja em Jerusalém havia sido perseguida e João sobreviveu. Roma havia perseguido os cristãos, e então João sobreviveu. Os próprios judeus haviam perseguido e João também havia sobrevivido. Mas então, quando o imperador Domiciano estava governando sobre o Império Romano, uma perseguição terrível, depois do ano 70, quando Roma foi incendiada por Nero, iniciou uma perseguição sem precedente. Então João, ele é exilado na ilha de Patmos, e lá na ilha de Patmos, João, o discípulo de Jesus, que já não é mais um jovem, agora já é um senhor de idade avançada, com mais de 90 anos de idade, João está na ilha de Patmos, e lá naquela ilha Deus vai revelar, Deus vai falar com João, Deus vai descortinar os céus e vai falar com João naquela revelação apocalíptica. Então, meus irmãos, quando nós vamos ao livro de Apocalipse, encontramos a revelação, a forma com que Deus pega João, aleluia, abre os céus, lhe mostra uma escada e diz: João, vem para cá. E João entra, aleluia, entra no céu para receber de Deus as mais profundas revelações daquilo que a igreja do Senhor Jesus, aleluia, precisa saber nestas últimas horas, nesses últimos tempos. Então, quando você olha para Apocalipse, capítulo de número 5, e você vê, aleluia, João lá no céu, diante do trono, o que João vai ver é um trono glorioso, a Shekinah de Deus está ali, aleluia, e João vê, aleluia, um livro que está selado. Então diz a Bíblia que quando João vê o livro que está selado, ele começa a chorar, e o pranto, as lágrimas que João derrama eram
tão doídas, eram tão sinceras, e a Bíblia diz que enquanto João estava chorando, dizendo: quem é digno, quem poderá desatar os selos deste livro? Enquanto João chora, sem saber quem poderia desatar os livros, os 7 selos do Apocalipse, então, aleluia, uma voz ecoa de um dos anciões que grita: ei, João, não chores, porque existe um que é digno de desatar os 7 selos. Aleluia. João, você não precisa chorar, porque existe alguém capaz, pronto para desatar os 7 selos. Aleluia. Eu penso que João pode perguntar: quem? E de lá a voz dos anciões e daqueles que adoravam diante do trono grita: o leão da tribo de Judá, ele pode desatar os selos, ele é apto para desatar os selos, ele é digno para desatar os selos, ele é o leão da tribo de Judá. Então, meus irmãos, nós sabemos que o leão da tribo de Judá é Jesus Cristo, nosso Senhor. É ele quem vai até o livro e quem vai desatar os 7 selos, e é sobre isto, no capítulo de número 6 do livro de Apocalipse, você vai ver, aleluia, o leão da tribo de Judá, aleluia, pronto para abrir os 7 selos do Apocalipse. Interessante que quando João chega diante do trono e começa a chorar, dizendo: quem vai desatar os selos? Então a voz grita: o leão da tribo de Judá. Mas no capítulo de número 6, quando os selos começarão a ser quebrados e rompidos, o texto é claro ao dizer: e havendo o cordeiro quebrado o primeiro selo, aleluia, pois o ancião não disse que quem ia quebrar os selos era o leão da tribo de Judá. Então por que agora me aparece o cordeiro abrindo os selos? É porque Jesus, aleluia, é o leão que ruge e os inimigos batem em retirada, mas ele também é o cordeiro de Deus que foi sacrificado na cruz do Calvário. Foi o sacrifício perfeito que se entregou por nós lá na cruz do Calvário. Onde você estiver me acompanhando, levante as suas mãos aos céus, abre a boca e dê o maior glória a Deus. Então, quando você olha para Apocalipse capítulo 6, no versículo de número 2, ele desata os selos. Vamos ler o versículo 1 também. E havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais que dizia, como em voz de trovão: vem e vê. Versículo 2: e eu olhei, e eis que um cavalo branco, o que estava sentado sobre ele tinha um arco nas mãos, e foi-lhe dado uma coroa, e ele saiu vitorioso e para vencer. Meus amados irmãos, o primeiro selo do Apocalipse é quebrado, e o que aparece é um cavalo branco. Aquele que monta sobre este cavalo traz nas mãos um arco, e sobre a sua cabeça a coroa. Quando nós olhamos para esta passagem, nós descobrimos, percebemos que ela está falando sobre o anticristo. O anticristo que recebe nas mãos o arco para dominar, e a coroa que é o poder, que é o reino, que é o senhorio. Então este cavalo branco sai para dominar as nações que serão dominadas pelo anticristo, nações
nações inteiras que vão se fechar para a pregação do Evangelho, que vão fechar os seus ouvidos para a Bíblia, para aquilo que Deus fala, para aquilo que Deus tem. Ah, meus irmãos, quando João escreve na epístola, ele diz: já há muitos anticristos entre vós. Então o cavalo branco é o anticristo, que vem para conquistar, vem com uma coroa sobre a sua cabeça. Este cavalo branco é diferente do Apocalipse 19, quando aquele que vem montado no cavalo branco traz escrito na sua coxa: Rei dos reis e Senhor dos senhores. Este cavalo do Apocalipse 6, do selo, do primeiro selo que é quebrado, é o anticristo que se levanta. A sua verdadeira intenção é enganar o mundo. Isto se refere a grandes lideranças que estarão na mídia, que estarão na internet, que estarão promovendo as suas ideologias contra Cristo, ante o cristianismo. Todos nós percebemos, e a sensação que eu tenho é até que este cavalo já está bem por aqui perto da gente, porque é o que nós vemos de resistência contra aquilo que é de Cristo, quando aquilo que é de Deus é como este cavalo branco, que vem para dominar, que vem para reinar. Mas o texto sagrado continua, e no versículo de número 3 e 4, vai ser quebrado o segundo selo. E havendo aberto o segundo selo, ouvi o segundo animal dizendo: vem e vê. E saiu outro cavalo, agora vermelho, e ao que estava sentado sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra, e que se matassem uns aos outros, e foi-lhe dada uma grande espada. O cavalo vermelho é o segundo selo do Apocalipse, e o cavalo vermelho fala sobre as batalhas mais sangrentas da terra. O cavalo vermelho fala da inimizade entre o homem, de guerras de nações contra nação, de povos contra povos. Este cavalo vermelho fala da inimizade entre uma raça e outra, entre um povo e outro, e nas suas mãos vem uma espada, a espada da vingança, a espada da guerra, a espada da discórdia. Ele tem grande espada na mão para tirar a paz. Quando a gente pensa que há paz, quando a gente pensa que existe um controle, que todos os homens estão vivendo em paz, então aparece o cavalo vermelho trazendo guerras, e a nações contra nações, a guerra instalada sobre a terra. Grande parte da população morrerá com o cavalo vermelho, o segundo selo do Apocalipse, porque a guerra, as guerras que matam, as guerras que destroem, as guerras que sepultam tantos inocentes, esta guerra é como o cavalo vermelho do Apocalipse, que vem com a espada nas mãos para destruir, para promover a guerra. O terceiro selo do Apocalipse está no capítulo 5 e 6, que está escrito: e havendo aberto o terceiro selo, ouvi o terceiro animal dizendo: vem e vê. E olhei, e eis um cavalo preto, e o que sobre ele estava sentado tinha uma lança na mão. Então aquele que vem em terceiro lugar é o cavalo preto. E o versículo de número 6, presta atenção, porque é onde revela quem é este cavalo preto. E eu ouvi uma voz do meio dos 4 animais que dizia: uma medida de trigo por 1 dinheiro, e 3 medidas de cevada por 1 dinheiro, e não danifiqueis o azeite e o vinho. O cavalo preto, que é solto quando
o cordeiro quebra o terceiro selo do Apocalipse, simboliza a fome. O que o texto está dizendo é que você vai gastar todo o seu salário de um dia para comprar 1 quilo de cevada. Era um alimento barato, um alimento que não custava nada, um alimento que era distribuído, que encontrado com uma fácil procura, você já achava em todos os lugares. Qualquer um tinha acesso à cevada, mas o texto está dizendo que ela vai ficar tão cara quanto o trigo. O que esse texto está dizendo é que haverá fome sobre a terra, é que o dinheiro que as pessoas possuem não alcançarão a compra que elas deverão fazer. O que este cavalo preto significa é que haverá fome sobre a terra. Então, quando você olha para esse texto e olha para as mudanças climáticas, e olha para milhares e milhares de pessoas que morrem de fome ao redor do mundo, escuta-me, nós vivemos no mundo, ainda onde morrem milhares e milhares de pessoas de fome. A fome mata mais do que qualquer outra doença. A fome está instalada em nações inteiras. A miséria que toma conta dos 4 cantos da terra. Pessoas que procuram o que comer e sobreviver. É algo muito triste. Eu trabalhei por alguns anos com alguns haitianos. Começamos um culto ajudá-los num culto. E Deus foi abençoando e abençoando e abençoando. E eu fui me envolvendo com aquela cultura e conhecendo aquela gente. O que eu nunca imaginei é que lá no Haiti, pessoas comem bolacha de terra, de barro. Pegam o barro com a água, fazem uma massa, levam ao forno e dão para suas crianças comer terra. Meu Deus! A África, pessoas esqueléticas na Etiópia, no Sri Lanka, espalhados pelo mundo. Quantas e quantas nações, não são somente nações tão longe da gente, as favelas do Brasil, as pessoas que moram nas ruas, gente que está abandonada pela sociedade e passam fome literalmente. O cavalo preto, o terceiro selo do Apocalipse, é o cavalo da fome, é o cavalo que vem e traz a miséria, é o cavalo que vem trazendo às nações uma situação horrível de se ver, quando as pessoas não têm o que comprar, o que comer, ainda que possuam seu dinheiro, ainda que tenha dinheiro guardado. Quantos lugares, eu fui a um país, há poucos anos atrás eu fui pregar em uma nação que faz divisa ao Brasil, no norte do Brasil. Então eu fui a um supermercado comprar bolachas e doces para eu levar para uma tribo. E quando eu cheguei naquele supermercado, eu nunca tinha visto aquilo. As prateleiras estavam completamente vazias. Não havia o que comer. Algo horrível de se ver. Terrível. Então, quando eu olho para a Bíblia e vejo que o terceiro selo foi aberto e que o cavalo preto foi solto, e vejo fome bem perto da gente,
bem perto da gente, nas nossas cidades, nas capitais brasileiras. Basta andar nas nossas esquinas, nos semáforos, e você vai encontrar famintos e mais famintos. Então, o cavalo preto que sai e traz a fome. Versículos 7 e 8, o quarto selo será quebrado. E o quarto selo é o cavalo amarelo. Versículos 7 e 8 do capítulo 6 de Apocalipse. E havendo aberto o quarto selo, ouvi a voz do quarto animal que dizia: vem e vê. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte. E o inferno o seguia, e foi-lhes dado poder para matar a quarta parte da terra com espada, e com fome, e com peste, e com as feras da terra. O cavalo amarelo é solto, o quarto selo do Apocalipse. E ele vem para matar e destruir quarta parte da terra. São pestes. Você vê, são nações, verdadeiras potências mundiais, que se dobram diante do vírus, do coronavírus. São nações inteiras e reuniões e mais reuniões que se fazem para deter a peste, uma praga que vem e assusta todas as nações. Milhares estão morrendo, milhares de pessoas estão sofrendo nos hospitais, milhares de pessoas sendo atacadas de todas as formas, porque você é atacado pela televisão, pela imprensa, que te bombardeia o dia todo, lhe dando notícia ruim, notícia ruim, notícia ruim. Pessoas que morreram dentro de si, pessoas que estão morrendo dentro do seu quarto, dentro da sua casa, gente desesperada ao redor do mundo. Então, quando eu olho para o quarto selo do Apocalipse, eu vejo esse cenário muito próximo, muito próximo. O quinto selo está no versículo 9 e 11, que está escrito: e havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram, e clamavam com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro e santo, dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então, quando o quinto selo é aberto, a visão que João tem são dos mártires da igreja. E a visão de João, eles estão embaixo do trono, e ele ouve a voz, e aqueles mártires estão clamando e dizendo: ó Deus eterno, até quando vingarás a nossa morte? Então vem a palavra de Deus, e Deus lhes dá uma resposta, e a resposta que Deus dá àquele clamor está no versículo 11. E a cada um foi dada uma comprida veste branca, e foi-lhe dito que repousassem ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número. Como assim? Milhares de cristãos foram mortos por causa da sua fé.
Então eles estão clamando e dizendo: Deus, quando farás justiça? E Deus diz: aguardem mais um pouco de tempo, fiquem quietos, esperem, até que se completem o número daqueles que ainda vão morrer. Meu Deus! Existe algo escancarado acontecendo e, infelizmente, existe alguns políticos, eu não sei em que mundo eles vivem. Eu estou falando de milhares de cristãos que são mortos ao redor do mundo. Eu estou falando de uma perseguição descabida que acontece nos países árabes. Eu estou falando de uma violência, de um verdadeiro genocídio que acontece contra os cristãos. Da pouca vergonha, da violência contra a nossa fé. E eu não vejo nenhuma autoridade se pronunciar. Eu não vejo um presidente da República. Eu não vejo um grande ministro. Eu nunca vi a ONU se pronunciar contra a morte de milhares de cristãos ao redor do mundo. São milhares de crentes que são mortos diariamente. A Nigéria é um país onde existem muitos cristãos, talvez a maior igreja do mundo esteja lá, no sul. Porque no norte, todas as semanas, matam e matam e matam os cristãos. A China, que todos chamam de potência mundial, de poderosa nação, perseguem os cristãos e é proibido ser crente naquele país. Agora, com toda a crise do coronavírus, e a atenção do mundo se volta para o seu próprio país, estão lá na China destruindo igrejas e mais igrejas. Meu Deus! Então, se nós descermos para o mundo árabe, eu fico aqui a noite toda contando fatos um após outro de irmãos meus na fé que morreram só porque criam em Cristo. A igreja está num lugar para o bem. A igreja está num lugar para trazer amor, para trazer o amor de Deus, curar os enfermos, libertar os cativos, proclamar o reino de Deus. Eu vi a notícia e chorei. O Irã foi muito afetado pelo coronavírus. Isso é muito triste, lógico. Então, por causa dessa situação, soltaram centenas de prisioneiros. Pasme, todos os pastores, missionários, crentes que estavam presos, continuaram presos. Meu Deus! Aqueles 21 irmãos capturados e levados por aqueles muçulmanos, Estado Islâmico, na beira daquele mar. Eu viverei toda a minha vida, e aquela imagem é tão viva dentro de mim como se fosse ontem. De joelhos dobrados, e aquele homem
encapuzado, falando para a câmera e dizendo: nós vamos acabar com vocês, povo da cruz. Então degolaram os nossos irmãos, e eu ouvia um testemunho de um cristão egípcio contando e dizendo: nós pudemos ouvir, e eles cantavam um hino. O vídeo foi editado e roubaram a voz dos nossos irmãos, mas eles, aqueles cristãos egípcios, coptas, e eles disseram, eles estavam ajoelhados ali, prestes a perder a sua cabeça, e cantavam um hino. Não recuaram a sua fé, não desistiram. E tem gente que só porque fazem 10 dias que não vem a um salão de reunião, já se desviaram. Porque a gente desvia é aqui, olha, no coração. Não sabem o que é uma perseguição ferrenha, enfrentar a fúria dos inimigos, mas milhares de pessoas ao redor do mundo estão morrendo. São mais de 300 milhões de cristãos perseguidos ao redor do mundo. Mais de 300 milhões. Cristãos que são perseguidos ou assassinados pelos muçulmanos, pelos hindus, pelos estados comunistas, socialistas, China, Coreia do Norte, Azerbaijão, Arábia Saudita, quantas e quantas nações que perseguem descaradamente a fé cristã. E eu não vejo autoridades se pronunciarem. Então, quando João chega no céu e vê o trono de Deus, aos pés do trono de Deus estão aqueles que foram mártires da igreja, que foram perseguidos, que morreram por causa do Evangelho. Ei, quando chegarmos nos céus, aqueles que deram a sua vida por Cristo, nós os encontraremos lá. Nós os encontraremos lá. O povo cristão e a igreja evangélica não empunha arma, não empunha bombas. Vocês estão diante do povo da paz, da igreja que ama como Jesus amou. Então o quinto selo, quando ele foi quebrado pelo Cordeiro, foi visto os irmãos que morreram por causa do Evangelho. O sexto selo está em Apocalipse capítulo 6, versículo 12 a seguir. E havendo aberto o sexto selo, olhei, e eis que havia um grande tremor de terra, e o sol tornou-se negro, como saco de cilício, e a lua tornou-se como sangue, e as estrelas dos céus caíram sobre a terra, como quando a figueira balança de si os seus figos verdes, abalada por um forte vento. E o céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos do seu lugar. E os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, e os poderosos, e todo servo, todo livre, se esconderam nas cavernas, nas rochas, nas montanhas, e diziam aos montes e aos rochedos: caiam sobre nós,
e escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem nos poderá livrar? O dia da ira de Deus, o sexto selo é quebrado, um acontecimento cósmico. A lua que se transforma em cor avermelhada como sangue, o sol que para de dar a sua luz. Eu acho terrível quando o texto diz que as montanhas sairão do seu lugar, as ilhas estarão fora de lugar. Algo terrível que vai acontecer. Saraiva, pedras de gelo acima de 30 quilos cairão do céu. Grandes meteoros, as estrelas cairão do céu, e este céu que você enxerga se enrolará como pergaminho. Meu Deus, que cena mais horrível, terrível, quando ver este céu se enrolando como pergaminho. A destruição iminente, as ilhas fora do lugar, as montanhas. Então o mundo que estará perdido diante da ira do Todo-Poderoso, porque a Bíblia diz que o pecado cheira mal às narinas de Deus, e o pecado da terra já chegou às narinas de Deus. A promiscuidade, a ganância, zombam de Deus, zombam da Bíblia. Então Deus se mexe no trono e o homem se assusta. Mas quando a ira do nosso Deus, o sexto selo do Apocalipse, for quebrado pelo Cordeiro, as pessoas se esconderão nas cavernas, elas dirão para as rochas: caiam sobre nós, nos matem, é melhor acabar com este sofrimento, porque o mundo está prestes a ser destruído, prestes a ser tratado por Deus. O sexto cavalo do Apocalipse, o sexto selo que é quebrado. E o sexto selo que é quebrado diz: todos os reis, todos os ricos, todos os grandes, donos de multinacional, de carro importado, dono dos maiores e famosos diplomas de universidade, não haverá o que lhe salve naquele dia, porque a sua decisão tem que ser hoje, tem que ser agora. Naquele dia será tarde demais, quando o sexto selo for quebrado. Então, o sexto selo vai terminando, nos falando que vem Deus e marca das 12 tribos de Israel 144 mil homens, pessoas marcadas, que serão das tribos de Israel e que vão ainda num relampejo de esperança pregar, anunciar que há um Deus e que os joelhos ainda podem se dobrar e servi-lo. Aleluia! Mas eu quero partir para o sétimo selo. E o sétimo selo, estamos falando em Apocalipse capítulo 6. E agora, quando nós olhamos para o sétimo selo, que está no capítulo 7
de Apocalipse, ele diz: então eu vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra as árvore alguma. E eu vi um anjo subir da banda do sol nascente, e ele tinha o selo do Deus vivo, e clamou com grande voz aos 4 anjos, a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar. Então, a palavra de Deus nos mostra que daquelas tribos de Israel, daquelas pessoas que foram selecionadas por Deus, daqueles que não creram na pregação do Evangelho, daqueles que ficaram para a tribulação e estão diante da calamidade, do horror que invadiu a terra. Então João tem uma linda visão, e depois dessas coisas eu olhei e eu vi uma multidão, versículo de número 9 eu estou, a qual ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas nas suas mãos, e clamavam com grande voz, dizendo: salvação ao nosso Deus que está assentado no trono e ao Cordeiro, aleluia. E todos os anjos estavam ao redor do trono, e os anciãos dos 4 animais se prostraram-se diante do trono sobre o seu rosto, e adoraram a Deus, e diziam: amém, louvor e glória e sabedoria, e ações de graças e honra e poder e força ao nosso Deus, para todo sempre, amém, aleluia. Aonde você estiver, se você já entregou a sua vida a Jesus, você pode glorificar a Deus, porque João, depois de ver os 7 selos quebrados e a calamidade tomando conta da terra, então ele enxerga as 7 trombetas do Apocalipse, que aí é outro assunto para outro dia. Mas então ele vê chegando gente de nações, tribos e de todas as línguas, de vestes brancas, diante do Cordeiro, aleluia. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo de número 2 e 4 diz: porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão da noite. Pois quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto, aquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Então nós sabemos, é como se estivéssemos aí com as dores de parto. Jesus está voltando, ele virá como ladrão da noite. Agora escute o que diz a Bíblia, não é esse homem que está dizendo. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 15 a seguir: dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com Ele nas nuvens, a encontrar com o Senhor dos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre. Portanto, consolai-vos uns aos outros com esta palavra.
Com qual palavra? Jesus está voltando. Jesus está voltando. Jesus está voltando, aleluia. Jesus está voltando. Quero ler ainda Apocalipse capítulo 7, versículo de número 9 ao 12. Nós acabamos de ler. Versículo, aleluia, de número capítulo 21, versículo de número 4, está escrito: e Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Aleluia! Ele limpará dos nossos olhos toda lágrima. Jesus Cristo está voltando. Escape da grande tragédia do colapso mundial. Ainda dá tempo de entregar a sua vida para Jesus e crer nele. Apocalipse revela o final dos tempos. E todos os cavalos, todos os 7 selos do Apocalipse já estão patentes diante dos nossos olhos. O cenário do fim do mundo já está montado diante dos nossos olhos. Então dê ouvidos a este pregador, entregue a sua vida para Jesus, entregue a sua vida para Deus nessa noite, e Ele vai transformar você completamente. Apocalipse capítulo de número 7, versículo de número 16 e 17 está escrito: nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem sol, nem calma alguma cairá sobre eles, porque o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará, e lhes servirá de guia para as fontes das águas da vida, e Deus limpará dos seus olhos toda lágrima. Escuta-me, tudo neste mundo é passageiro. Esse mundo será destruído, enrolado como um pergaminhos os céus. Os cavalos dos selos do Apocalipse já foram soltos. Já há anticristos entre nós. Todas as tragédias registradas aqui já estão aí diante dos nossos olhos. Estão claro aos nossos olhos. Então o que é que você está esperando para entregar a sua vida para Jesus? O que é que você está esperando para se render a Jesus hoje? Onde você estiver ouvindo minha voz, entregue-se a Ele, renda-se completamente a Ele. Ele pode mudar a sua história. Há uns céus que nos aguarda, a nova Jerusalém, e é para lá que nós vamos, é lá que nós vamos morar. Então tudo isso, coronavírus, tragédia, morte, guerra, fome, pestes, tudo isso vai ficar para trás na vida de quem entregou a sua vida para Jesus. Tudo isso vai ficar para trás na vida de quem aceitou a Jesus como seu Salvador. Hoje é teu dia, essa é a tua hora de se entregar completamente a Ele, de se render completamente a Ele, de entregar a sua vida a Deus, de começar a ler a Bíblia, e não uma revista, não um jornal, mas ler a Bíblia, e você vai encontrar paz para a sua alma, você vai encontrar esperança para o seu coração.
Aqui você sofre tanto, há tantos problemas que você enfrentou, há tantas situações que você vive, que parece que nunca mais vão terminar. Mas tudo vai passar. Os céus passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Então, naquele grande dia, aqueles que creem em Jesus como Salvador serão arrancados dessa terra e levados para morar no céu. Oh, aleluia! Este dia se aproxima, essa hora está chegando. Apenas creia, se prepare, vamos cantar. Enquanto cantamos, eu quero orar com você, entregando sua vida a Jesus. Oh, glória a Deus.